Você tem medo de falar inglês ou acha que o seu inglês não é tão bom? Bem, nesse vídeo eu quero te ajudar a parar de ter esse medo e falar com um pouquinho mais de confiança. Um pouquinho não, muito mais confiança. Me chamo Luiz Fernando, estudo inglês há 9 anos, dou aula de inglês há 3 e ajudo meus alunos a entenderem e a falar o inglês de maneira mais intuitiva. Se você continuar assistindo esse vídeo é porque você tem um pouco de medo na hora de falar inglês e não se sente seguro. Então, eu vou te dar algumas dicas de como você pode melhorar isso. E a primeira é, mano, você está no Brasil e todo mundo está aprendendo inglês. O meu inglês não é perfeito. O inglês até dos melhores professores de inglês do Brasil não é perfeito. Eles cometem erros, só que eles não têm medo de falar, porque eles sabem que o mais importante é se comunicar. Então, a primeira dica que eu posso te dar é, todo mundo erra. Não é você a única pessoa que tem um inglês que não é perfeito. O meu inglês não é perfeito. O inglês dos professores que trabalharam comigo também não era perfeito. O inglês dos meus alunos mais aplicados não era perfeito. Então, o inglês de ninguém aqui no Brasil vai ser perfeito, por assim dizer. A gente sempre vai cometer erros. E até os americanos vão cometer erros em inglês. O mais importante é o esforço que você está tendo e também o fato de você estar querendo se comunicar em outro idioma. Não tenha medo e lembre-se, ninguém vai falar um inglês perfeito. Eu tô parecendo o prefeito de Limeira, né? Não se preocupe, cara. Todo mundo vai pegar coronavírus, você não precisa ficar preocupado. Então tenho calma, tranquilidade, que todos seremos contaminados e você que está preocupado também vai ser contaminado. Tô te falando isso, mas zoeiras à parte, né, galera? É sério. Não se preocupe em falar um inglês perfeito. Infelizmente, a gente não vai ter um inglês perfeito nunca, por assim dizer. A gente não nasce, até os americanos não têm inglês perfeito, então a gente vai conseguir se aproximar muito. Então você não precisa ficar com medo, começa a falar. Então é isso, não tenha medo de falar inglês. Eu tenho certeza que o seu inglês vai ser muito bom para você se comunicar. Treina isso, tenha isso em mente. O mais importante vai ser você estabelecer a comunicação. Se você lembrar que o foco do seu inglês, no caso, na maioria das vezes, vai ser estabelecer uma comunicação com outra pessoa, você vai ver que você já consegue estabelecer essa comunicação, mesmo que você fale algumas palavras erradas, tenha uma pronúncia não tão perfeita, cometa uns erros de gramática. Mas o importante é o que você está tentando fazer para estabelecer a comunicação. Mais uma dica para você ganhar confiança para falar inglês é ficar conversando sozinho. É ok? Mano, é sério, tô falando sério, brother. Como assim, conversar sozinho? Isso é coisa de maluco, bicho. Não, mas você tem que conversar sozinho. Se você não conversar sozinho, você nunca vai aprender inglês. Cara, mas isso é coisa de louco, bicho. Você ficar falando sozinho? É isso mesmo. Você tem que ficar falando sozinho. Como assim? Cria conversações. Conversações existem em português? Se não existia, agora existe. Cria conversations, situations in English in your mind. Então, cria essas situações na tua cabeça. Por exemplo, você se sente inseguro quando você quer falar o quê? Quando você vai se apresentar, quando você vai perguntar uma direção para alguém, quando você vai perguntar o preço de algo para alguém, quando você vai falar do que você gosta, quando você quer falar com uma pessoa sobre esportes, ou então sobre séries. Você se sente mais inseguro quando você vai falar o quê em inglês? Pensa nisso e começa a criar situações em que você tem que falar sobre aquilo na tua cabeça. Por exemplo, digamos que eu não saiba me apresentar muito bem em inglês, então eu vou criar situações em que eu tenho que me apresentar. Um exemplo, essa situação. Hello, bro. How are you doing? Hello. I am fine. Viu? Se você criar situações assim, você vai ver que daqui a um tempo você vai estar nas situações bem assim. Hello, bro, how are you doing? Hey, dude, I'm very good, and you? E aí você vai ver que nessas situações você vai poder criar essas cenas. E quando você já criou essas cenas na sua cabeça, vai ser mais fácil você reproduzir elas na vida real. Vamos para mais uma dica. Essa é uma dica muito legal e que talvez também é de maluco, porque todas as dicas que eu tô passando aqui vão ser um pouquinho de maluco, entendeu? Mas a dica é, fica reproduzindo as cenas que os personagens falam nas séries, porque assim você vai achar aquilo mais natural e quando você for falar, você vai falar mais automático. Se você vê alguém falando, what time is it, bro? Você fala, cara, eu falo muito bro, né, quando eu tô falando os exemplos, mas tudo bem. Se alguém pergunta, what time is it? Você vai e fala, what time is it? A pessoa responde, it's a 9:45. Aí você fala, it's a 9:45. E assim você vai começando a brincar ali na série e reproduzir aquele som, vai ficar mais natural para você e você não vai sentir tanta insegurança ou tanto medo na hora de falar. E a última dica que eu quero passar para vocês é a seguinte. Bom, a última dica que eu vou dar é, fala com alguém que você conhece, que você confia. Se você tem um amigo que fala inglês e que você confia, então você está fazendo um curso de inglês e tem um professor muito da hora lá, conversa com esse teu amigo, conversa com esse teu professor. Porque se você conversar com ele, vai ficar mais natural e você vai ver que as pessoas estão esperando que você fale.
Não estou esperando que você fale perfeito. A pessoa só quer conversar com você. É claro, vai ter uns professores que vão ficar te cobrando falar perfeitamente as palavras. Mas fala, professor, eu não sei falar isso direito. Eu quero que você me ajude. Ele vai te ajudar da melhor maneira possível. Ou teu amigo, ele não vai ficar te julgando, a não ser que ele seja muito chato. Aí meu amigo, he's a pain in the neck. E aí não tem como. Você vai ter que encontrar um amigo que seja legal mesmo para você conversar, ok? E quando você tiver essa pessoa, esse conversation buddy, esse amigo de conversação, você vai ver que você vai conseguir desenrolar muitas conversas e vai ficar mais natural e aquele medo que você tinha no início vai diminuindo, ok? Essas eram as dicas que eu queria passar para vocês. Espero que ajude e faça isso. Não deixe de conversar com alguém, treinar com você mesmo. Eu bati no microfone de novo. Treinar com você mesmo ali, criando situações na sua cabeça, ou então imitando um personagem de uma série. E lembra, ninguém fala inglês perfeito, então você não precisa se sentir inseguro achando que os outros vão estar te julgando ou que os outros vão ficar observando teu inglês. Eles não vão fazer isso porque também o inglês deles não é perfeito. Eles também estão sempre, quem está aprendendo inglês sempre está em constante processo de melhoria do inglês. Então, era isso aí que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça, não pare de falar inglês porque você está com medo, acha que teu inglês não é tão bom. Continua falando e você já está de parabéns por isso, tá bom? É isso aí. Valeu, falou. Se inscreva no canal, deixa o seu like se você gostou. Se você não gostou, escreve nos comentários o que faltou, o que você achou do vídeo. E não se esquece, então entra lá no Instagram da Easy Peasy e observa os posts que a gente está fazendo para enriquecer teu vocabulário e te dar mais palavras para suas conversations aí sozinhos ou suas conversations com seu teacher, com seu amigo. Valeu, falou, fui galera!